boa noite. Estamos iniciando aqui mais um Diálogos Adumbe, hoje com a presença do nosso querido lutador, deputado Rogério Correia, um incansável defensor, dos trabalhadores no Congresso Nacional. A nossa pauta de hoje é PEC 32, os impactos para os serviços públicos e para os servidores públicos. E o Rogério, que é um batalhador no Congresso desse debate, do enfrentamento da PEC, está hoje aqui para nos falar sobre os embates e as implicações que tem a PEC hoje no Congresso e para a vida dos brasileiros, né, Rogério? Acho que a gente tem o desafio aqui de pensar como temos que enfrentar essa PEC e derrotá-la nas ruas e no Congresso. Então, queria aqui agradecer a tua presença, Rogério, já de antemão, por estar aqui participando desse espaço dos professores da Universidade de Brasília, nessa construção de luta, nesse enfrentamento contra o desmonte do Estado brasileiro. Deputado, queria começar aqui já te perguntando, uma pergunta bastante simples, que é como tem se dado essa disputa dentro da PEC, dentro do Congresso? A gente tem acompanhado o embate que tem sido da oposição para derrotar a PEC, então eu queria que você falasse um pouco, já começando aqui, desse cenário, de como é que está esse cenário interno no Congresso, dessa disputa, para derrotar a PEC 32. Seja bem-vindo e boa noite. Obrigado, professor Helene Novaes. Mandar um grande abraço para toda a companheirada aí dos docentes da UNB, também para os estudantes, enfim, para todo o povo que nos escuta aí de Brasília e também do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Olha, Eliane, o que aconteceu, na verdade, é que foi aprovado o pior de todos os substitutivos. O governo enviou para a Câmara de Deputados e Deputadas uma proposta de emenda constitucional, nós vamos falar daqui a pouco, muito ruim, uma proposta que não é reforma administrativa. Eu tenho dito que ela é uma deforma. Ela não melhora nada o serviço público, não se propõe a isso. Reforma é o que nós fizemos, por exemplo, no Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Aí nós reformamos, melhoramos ele, colocamos o Fundeb permanente, o governo Bolsonaro não queria. Colocamos mais verbas para o setor federal, do governo federal, colocamos mais verbas na educação infantil. Então, nós melhoramos, reformamos o Fundeb, revigoramos ele. Isso é reforma. Reforma é quando você também quer melhorar a sua casa, você faz um puxadinho para receber a netinha no fim de semana, põe um azulejo no banheiro, melhora o piso da cozinha, isso é reforma. O que ele está fazendo é um desmonte da Constituição e está desmontando a prestação de serviço público que a Constituição determina que seja gratuito por parte dos estados, dos municípios e da União. Esta deforma administrativa vai destruir isso e colocar os recursos existentes para a prestação de serviço público na mão de entidades privadas, de empresas que visam lucro. E, nesse sentido, destrói toda a concepção gratuita de Estado que é obrigado a prestar o serviço por uma iniciativa privada. Essa é a proposta de emenda constitucional. Foram apresentados substitutivos durante esse processo, depois de muitos debates na comissão especial, debates este que eu ressalto, nós ganhamos todos. As pessoas eram convidadas, até pelo Novo, para ir lá falar da deforma administrativa, e, no final das contas, saíam falando mal dela e dando razão aos nossos argumentos de que melhorar o serviço público não era com aquela emenda constitucional. Nós ganhamos os debates, os substitutivos foram melhorando em alguns pontinhos, o que estava tão ruim, aquele saco de maldades do governo Paulo Guedes e Bolsonaro, mas, no final das contas, o relator resolveu apresentar o pior de todos os textos. Isto porque, à noite, na clandestinidade, na calada da noite, às 21h08 exatamente, nós discutindo um substitutivo, ele apresentou outro, sem avisar os deputados. Então, nós estávamos discutindo um texto e ele apresentou outro. Foi quando eu dei o berro, gritei, expliquei que aquilo não podia continuar e nós paralisamos a reunião. No outro dia, ao invés de voltar com algo melhor, eles resolveram apresentar o pior de todos os substitutivos.
Isso tem um impacto, evidentemente, muito ruim, se for aprovado, mas tem também o seguinte: unificou todos os servidores públicos, todos os que são a favor do serviço público, contra esse substitutivo e essa PEC. Rogério, o que a gente acompanha, né? Assim, acho que você também tem trazido muito isso, a denúncia nas redes sociais, né? De que o governo o tempo todo faz manobras, né? A própria mudança no regramento interno, né? Para impedir a oposição de fazer os enfrentamentos, né? Que a Câmara permite, também o debate e o enfrentamento político, né, no cenário do Congresso. Você tem denunciado muito isso nas suas redes e acho que a população brasileira também precisa entender que nós estamos no momento em que o governo, quando ele perde no voto, ele cria mecanismos para driblar a legalidade dos processos, né? Acho que você está dizendo aí bastante grave, porque é um assinte, né? É um assinte contra a democracia. Então, muito importante esse elemento que você traz aqui, porque a gente tem que ficar muito atento que é um governo que não respeita os processos democráticos, né? E a gente tem assistido isso cotidianamente. Muito importante essa tua fala sobre isso. Mas eu queria, deputado, te provocar sobre uma segunda questão. A gente sabe que a reforma administrativa é uma proposta de desmonte do Estado, né, brasileiro, como a gente conhece, né, o Estado de Direitos. E muitas pessoas acham que essa reforma, que essa deforma, né, como a gente está chamando, não vai atingir os servidores públicos atuais, que vai atingir apenas aqueles que vão entrar. Mas, na verdade, né, deputado, a reforma, ela destrói o Estado tanto para atender a população quanto os servidores, né? Queria que você falasse quais são os principais elementos dessa deforma, esse pacote de maldades, em que consiste ele, né, nesse momento conjuntural? Então, vamos lá. Como eu disse, esta proposta de emenda constitucional, essa deforma, o que ela pretende mesmo é colocar os recursos do Fundef, os recursos do Fundeb, os recursos do SUS para a mão da iniciativa privada. Portanto, então, privatizar a prestação de serviço que hoje é pública e gratuita. Se isso acontecer, com certeza as universidades brasileiras não serão mais universidades públicas, elas passarão para as mãos privadas e, com certeza, vão querer cobrar depois mensalidades, e ela não será para o povo pobre brasileiro, mas sim para os mais ricos. Esse é o pensamento elitista de Bolsonaro, de Paulo Guedes, é o modelo chileno. Mas o que eu falei para a universidade serve até para a educação básica e serve também para o Sistema Único de Saúde. Bem, para isso, eles têm que fazer, Eliane, uma transição, ou seja, se vai liquidar com o serviço público, ele vai passar a não existir mais, se vai passar para a mão da iniciativa privada, é preciso que o atual serviço público seja também desmanchado. Aí é que eles vão atacar os direitos dos servidores, vão acabar com a estabilidade e acabar com o concurso público. Como que eles acabam com o concurso público? Os servidores passarão a ter contrato temporário em todas as instâncias do serviço público, educação, saúde, até segurança. No limite, até um delegado de polícia poderá ter contrato temporário em vez de ser concursado. Professores universitários, que têm hoje direito de cátedra, liberdade de cátedra, serão contratados ao invés de serem concursados, e assim por diante. Agora, o servidor que é contratado e não concursado, ele não tem estabilidade nem tem carreira. Então, ele vai mexer em toda a estrutura dos servidores públicos também, retirando deles os direitos. O servidor público passaria a ser um trabalhador de terceira categoria, que nem CLT é, porque não tem carteira assinada e fundo de garantia, mas também não terá promoção, progressão, carreira, estabilidade e assim por diante. O atual servidor público sofre com isso? Claro, porque ele vai também colocar avaliação de desempenho para efeito de demissão, e demissão em massa. Então, o atual servidor público será demitido, não porque foi mal avaliado, porque eles vão querer substituí-lo por um servidor temporário, sem os direitos. Além disso, o atual servidor público e o próprio serviço público pode ter um corte de 25% na jornada e no salário. Cortar a jornada significa cortar a prestação de serviço. Então, imagina,
Se em Brasília se corta 25% da prestação de serviços de educação e passa 25% para a iniciativa privada, vão cortar também no salário desses professores. Então, eles já vão fazendo a transição do atual modelo, que eles vão desmanchando, para o outro modelo, que é a entrega para o lucro, para a iniciativa privada, no modelo chileno, repito, que não deu certo. Eu tive a oportunidade de dizer isso na cara do Paulo Guedes quando ele foi na comissão. O modelo chileno não deu certo. Ele está com saudade do Pinochet, lá da década de 80, em 1983, no Chile, onde eles fizeram um modelo que hoje o povo chileno se revoltou, está fazendo uma nova Constituição parecida com a nossa de 88 e rechaçaram essas mudanças que eles implementaram lá no Chile nessa época. E no Chile, hoje, o estudante, o jovem, não tem escola pública, a família não tem acesso a um sistema de saúde público e os aposentados, como é privado, não conseguiram se aposentar. Deu a crise no Chile, as pessoas não tinham assistência do Estado. Isso nós não queremos para o Brasil. Rogério, tem uma coisa bem importante, eu queria que você falasse também, que assim, é essa falsa ideia que o governo construiu, né, para colocar, primeiro para colocar a sociedade contra os servidores públicos, né? A proposta de que a contrarreforma vai combater privilégios, né? Acho que tem um discurso aí, né, de que os servidores públicos são privilegiados e que a reforma tem esse papel. Mas tem uma coisa, além disso, que eu queria que você comentasse, que é o impacto, deputado, para os municípios, né? A gente sabe que 53% dos servidores públicos brasileiros estão nos pequenos municípios, inclusive, né? Garantindo serviço de saúde e de educação. Eu queria que você falasse sobre isso, que é um ponto que pouca gente fala, né? Da importância que tem o serviço público para os pequenos municípios desse país, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. Muito importante. Só em relação aos privilégios, é bom lembrar que privilégio tem o Paulo Guedes, que consegue ter uma conta no exterior e cresceu 14 milhões em 1.000 dias de governo. Ou seja, o Paulo Guedes, sem fazer nada, só especulando com o aumento do dólar, ganhou 14 mil reais por dia. Repito, sem fazer absolutamente nada. Isso é que é privilégio. Ter carreira, promoção, quinquênio, isso não é privilégio. Nós chamamos carreira de servidores que não tem fundo de garantia e, por isso, tem outras compensações para dar estabilidade à prestação de serviço para o povo. Então, isso não é privilégio, isso, pelo contrário, são direitos para que se garanta uma estabilidade ao servidor público e ao serviço público ao povo brasileiro. Bem, além disso, nessa questão de privilégios, os únicos que estão fora da reforma são os membros do Poder Judiciário e os membros do Ministério Público. Esses que ganham mais estão fora da PEC. Todos os demais entraram na PEC. E os militares, que também eles quiseram tirar, e que a gente sabe os privilégios que têm os generais, as suas filhas pensionistas e assim por diante. Bem, em relação aos municípios, é um caos completo. Imagina se um prefeito, ao invés de fazer concurso público, ele cisma que vai contratar os seus cabos eleitorais. Demite quando ele entra quem ele quer e contrata depois quem ele quiser. Isso vai ser um absoluto caos. Além disso, ele pode fazer convênios sem licitação. Pessoal, imagina isso. O prefeito assina um convênio e repassa para a iniciativa privada os recursos para ela administrar o SUS na cidade, uma empresa privada, com fins lucrativos. Em Contagem, aqui perto de Belo Horizonte, na região metropolitana, a prefeita Marília, do PT, ela já tinha sido prefeita, depois assumiu no lugar dela um prefeito do PSDB e ele entregou a saúde, o SUS, para o Mocipes. A Marília retornou agora e encontrou o sistema de saúde no município de Contagem completamente arrasado. O hospital com buraco no teto, salário de médico sem ser pago, as unidades básicas de saúde não tinha prestação para o povo pobre. O que ela fez? Ela teve que reestatizar, municipalizou de novo a prestação de serviço e retirou da OCIPs. Isso é um exemplo. Imagina isso, pelos rincões deste país, os prefeitos fazendo convênio com empresa privada. Imagina na educação, fazer convênio com creches, ao invés de serem creches públicas, ensino fundamental.
Isso, evidentemente, não vai dar certo. Seria o fim mesmo da prestação gratuita de serviços de saúde e de educação. Eu citei saúde e educação, mas olha meio ambiente. Já pensaram fiscais do meio ambiente sem estabilidade? O que eles vão fiscalizar? Como é que aquele delegado de polícia que fiscalizou o ministro Ricardo Salles, que estava fazendo contrabando de madeira ilegalmente lá da Amazônia, que ele teve coragem de denunciar, se ele fosse um delegado que fosse retirável a qualquer hora, como é que ele faria essa denúncia se ele não tivesse estabilidade? Ou esse servidor da saúde que denunciou, irmão do Luiz Miranda, aí de Brasília, que fez a denúncia sobre as falcatruas de $1 por vacina de propina, como é que ele faria isso se não tivesse estabilidade? Então, querem destruir o serviço público no Brasil e os municípios seriam um extremo sofrimento para cada um desses municípios. Então, olha, eu estou convencido que nós precisamos derrubar a totalidade da proposta de emenda constitucional 32. Ela não se consegue aproveitá-la, não se consegue fazer emendas, remendos nela. É só mesmo uma rejeição global e eu acho que o servidor e o povo brasileiro têm que partir para isso, exigir a derrota completa desta PEC. Deputado, tem duas coisas que você fala que são muito importantes, né? Primeiro, essa ideia de que a reforma ela não atinge e não combate privilégios, né? E aí, essa ideia construída pelo governo de que nós temos um servidor público privilegiado é uma grande farsa, né, para convencer a população de ficar contra aqueles que prestam serviço para ela mesma, né? Então, há uma correlação de forças aí, de fake news e tantas outras coisas, que coloca a própria população beneficiária do serviço contra aquele que presta o serviço. E isso tem sido uma regra, né, deputado? Quando o governo quer fazer privatização, a gente assiste os Correios, a Petrobras, a Eletrobras, é sempre a mesma prática, né? A prática de colocar a população contra, né, os servidores para poder justificar a privatização, né? Acho que você acompanha muito o trabalho dos Correios, você sabe bem disso, né? Que assim, é o sucateamento como justificativa para a privatização, né? E a gente vê muito isso também com a proposta da contrarreforma da PEC. Mas você pode comentar isso também, tá, deputado? Mas vou te fazer uma pergunta aqui, que aí você já pode emendar. Nesse embate, né, que a gente está no Congresso, como é que está a correlação de forças, né, para derrotar a PEC? Você aqui falou assim que não tem mediação, né? Porque a PEC, ela é tão ruim que não tem como remendar, né? E o que a gente tem visto é que quanto mais remenda, mais ruim fica para os trabalhadores, né? Mas eu queria assim, como é que está a correlação de força no Congresso para derrotar essa PEC? Ok, então, olha, eu vou iniciar por aquilo essa pergunta por aquilo que eu comecei no início da entrevista. Este é o pior de todos os substitutivos. E por ser muito ruim, por ser só perda ao servidor e desmanche, desmonte do serviço público, ele unificou todos os servidores públicos contra esse substitutivo. E unificou também todos os sindicatos e unificou também todos os que lutam em defesa do serviço público brasileiro. Isso criou para o governo maiores dificuldades. Assim como no Senado, está difícil o governo aprovar a privatização dos Correios. A privatização dos Correios no Senado não está fácil e eu estou com expectativa boa de que a gente possa impedir que os Correios sejam entregues para empresas internacionais para visar lucro e prejudicar o povo brasileiro que precisa do serviço dos Correios. Na Câmara também está acontecendo a mobilização dos servidores que estão convencendo a população, através de argumentos, de que, de fato, essa PEC não pode ser aprovada, tem trazido para eles muitas dificuldades. Olha, aqui em Minas, já nessa última semana passada agora, nós vimos, mesmo tendo uma semana mais curta de feriado, 6 deputados da base do governo já colocaram cards dizendo que não irão votar na PEC 32. E dizem isso porque estão sendo pressionados. A campanha "se votar, não volta", ela pegou no Brasil inteiro. Então, olha, se cuidem, continuem com esta mobilização em nível individual de cada deputado e deputada em cada município.
Eles têm que sentir essa pressão democrática. Então, este é o primeiro ponto que precisa ser feito. Se isso acontecer, eu tenho uma esperança de que a gente derrote esta PEC. O presidente Arthur Lira, junto com o mercado, querem muito aprovar isso. Impressionante como o mercado quer colocar a mão no dinheiro do Fundeb e a mão no dinheiro do SUS, no bolso do contribuinte brasileiro. Mas a força nossa é grande. Eles estão falando em distribuir emendas parlamentares, chama compra de votos, e nós vamos ficar de olho também para não permitir compra de votos. Então, o deputado tem que saber que nós estamos de olho. Quando eu digo nós, é o povo brasileiro em cada município. Essa é a primeira questão. A segunda é o desgaste desse governo Bolsonaro. É um governo que não tem mais credibilidade nenhuma. Denunciado agora pela CPI, o relatório já está para sair. Esse relatório vai incriminar o próprio presidente Jair Bolsonaro, vai pedir o impeachment dele. Esse presidente da República, quando sair daí, depois desse genocídio, ele vai ser preso. Imagina se um presidente, um governo desse, podem, pessoal, fazer alguma reforma na Constituição brasileira sem um debate amplo da sociedade, simplesmente porque o mercado quer, nessa roubalheira que nós estamos vendo, nesse entreguismo que nós estamos vendo. Então, enfraquecer o governo Bolsonaro é parte também importante desse procedimento. E nós tivemos uma vitória grande também, uma estratégia importante, que foi o nosso presidente Lula, o ex-presidente Lula, que recebeu os sindicalistas, também já se comprometeu, governo que for, não vai permitir que se aplique esse desmanche no Estado brasileiro. Então, para que deputados vão, no fim de um governo desse, que vai perder as eleições, fazer mudanças para prejudicar o povo, sem que essas mudanças sequer tenham realmente condições de serem implementadas, porque nós vamos reagir a isso. Além disso, o Senado. Olha, eu duvido que essa proposta de emenda constitucional, caso ela passe na Câmara, ela passe no Senado. Já está ficando em cima do processo eleitoral. Então, olha, eu acho que nós temos tudo para derrotar essa PEC, viu? Eu estou muito otimista em relação a isso. Mas é um otimismo baseado na mobilização social. Isso é que vai levar à nossa vitória. Então, deputado, tem uma coisa bem importante aí que você fala, que assim, que o enfraquecimento do governo e o posicionamento dos deputados contra a PEC é resultado da mobilização, da pressão, né? Acho que você fala da campanha Se Votar Não Volta, né? É bem importante porque, na verdade, os deputados estão votando contra a sua base, né? A base que o elege, né? Que está nos municípios. Mas eu queria que, a gente já está aqui caminhando para os nossos finalmente, eu queria te fazer uma pergunta assim, o que a gente tem que fazer para derrotar essa PEC? Né? Quais são as estratégias no Congresso e nas ruas para a gente derrotar a PEC? Né? Acho que você aponta vários caminhos aqui, mas eu queria que com você, como deputado, como é que você está olhando esse cenário? O que é que você recomenda, né? Para a gente atuar e para fortalecer essa luta para derrotar essa PEC desde já na Câmara dos Deputados? Pressão nos municípios, isso é que é o essencial. O deputado tem que saber que lá no município onde tem voto, ele vai perder as eleições se ele continuar com essa bobagem dessa PEC. Então, isso tem que chegar na casa dele. Todo deputado tem servidor público em casa. Então, é preciso dizer que o servidor público tem que conversar com o deputado, aquele que for parente dele. Vocês têm que chegar no escritório dele, no município do interior, ir na casa dele e conversar, falar com o deputado. Deputado, você está sabendo que vai estar um prejuízo enorme para o nosso povo? Não é só para nossos servidores, não. Já imaginou o nosso povo sem educação pública gratuita? Porque isso vai acabar, sim, com a educação gratuita, porque eles vão transferir para a iniciativa privada. Artigo 37A. Mostrem aos deputados que vocês conhecem a proposta de emenda constitucional e que, às vezes, ele nem leu. Então, diga para ele, o SUS vai acabar, que vocês vão transferir a responsabilidade para hospitais privados. E hospitais privados vão querer lucro. E quem quer lucro não atende o pobre, atende o rico. E, portanto, vão deixar, em especial, os pequenos municípios, as periferias das grandes cidades, desassistidas. Então, converse com o deputado, vai até a porta da casa dele, marca audiência, e redes sociais também. Tem que sentir que nas redes sociais está grande o movimento.
Então, pessoal, isso é muito importante. Aeroportos, essa semana é fundamental, hein? Aeroportos lotados, não só em Brasília, mas aeroportos cheios lá onde o deputado vai embarcar para Brasília. Pega ele lá, conversa com o deputado, arranca dele uma palavra, um vídeo, um card de que ele vai votar contra. Propagandeie que ele vai votar contra, porque se ele trair, aí realmente é um deputado que não vai voltar de jeito nenhum. Então, acho que é essa pressão que precisa ser feita. E ganhem também a população. É preciso que a população esteja também convencida de que o serviço público está sob risco e que os filhos deles poderão ficar sem escola e as famílias ficar sem assistência à saúde. E que isso nós não podemos permitir que aconteça e que a população também tem que se mobilizar. Essa semana, né, deputada, a gente tem uma semana bastante intensa, né, de mobilização, já tem as entidades, os sindicatos, as organizações estão chamando para ocupar os aeroportos, como você disse, ocupar as ruas, ocupar a Câmara dos Deputados, né, gabinete a gabinete, porque acho que é essa pressão que vai fazer a diferença, né, porque o deputado tem que sentir, né, que a população está olhando para ele, a sua ação, né, vai ter resposta das eleições, porque muitos deputados só entendem essa linguagem, né, que é de saber que a posição dele aqui no Congresso Nacional implica em perder a sua base eleitoral lá, porque ela será atingida. Deputado, nós estamos aqui finalizando o nosso debate, eu queria devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais, fazer os seus alertas, as suas recomendações, a sua palavra de luta para os trabalhadores aí nesse enfrentamento que nós estamos vivendo agora. É isso, olha, pessoal, então vamos todos à luta. Está muito bonita a resistência e vamos aumentar ainda mais. Importante também estar em cada Câmara Municipal pelo interior do Brasil, dizendo aos vereadores que eles conversem com os deputados, que não terão apoio deles também, vereadores, caso esses deputados votem a PEC 32. Esse também é um bom instrumento de pressão. E também nas praças, nos municípios, levar os retratos dos deputados. Essa intensa mobilização que nós precisamos fazer. É preciso defender o serviço público brasileiro. Isso é que nós estamos fazendo. Por isso, eu quero parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer a mobilização que os servidores têm feito, que os professores e professoras, meus colegas, têm feito pelo Brasil afora. Vocês estão fazendo não apenas a defesa dos direitos do servidor público, do professor e da professora, vocês estão fazendo a defesa do Brasil, a defesa do povo brasileiro para que ele tenha acesso gratuito àquilo que a Constituição nos garantiu desde 1988. Portanto, é uma tarefa nobre também. Não é apenas a defesa dos direitos, repito, é a defesa do povo brasileiro. Então, pessoal, mãos a obras, vamos derrotar essa PEC e fora Bolsonaro, né? Porque ninguém aguenta mais esse governo genocida. E a derrota desta PEC será também a demonstração de fraqueza de um governo que não pode mais governar em nome do povo brasileiro. Grande abraço, parabéns aí ao UNB, aos docentes, né? Mandar um abraço também para os nossos queridos professores, mandar um abraço para a minha companheira Érica Cocaia, aí de Brasília, guerreira, que está comigo lá na comissão especial, e a gente está travando uma batalha muito bonita, viu? A Alice Portugal, os deputados e deputadas, né, que compõem a frente parlamentar em defesa do serviço público, nós estamos com vocês, mas o trabalho nosso lá só é possível com a resistência popular. Obrigada, deputado Rogério. A Érica já esteve aqui no programa também falando, trouxe várias informações importantes, como você também aqui hoje, né? É uma parceira de luta, a gente reconhece aqui todo esforço que você, enquanto deputada, a deputada Érica, a Alice, o Israel, tem feito no Congresso, né? Porque não só abrindo as portas, né, para os servidores poderem fazer o enfrentamento, mas também denunciado, né, de dentro do Congresso, todas as manobras que o governo tem feito, né, para aprovar essa contra-reforma. Nós aqui da ADUB agradecemos não só a tua presença aqui no Diálogos ADUB, mas todo o trabalho que você tem feito. Você gravou semana passada um vídeo muito importante que está nas nossas redes também, né, trazendo notícias da PEC aí do Congresso. E a gente tem aqui o grande desafio que é
cada vez mais ampliar a mobilização, que cada brasileiro, que cada servidor compreenda, né, que não é o direito do outro que está sendo retirado, é o seu direito. O seu direito ao emprego, o seu direito ao serviço, à educação, à saúde pública, que é aquilo que a gente conquistou a duras penas, né, deputado, na nossa Constituição brasileira, e agora a PEC 32 destrói tudo isso, né, destrói o Estado de Direito que a gente, nas lutas, conquistamos, né, na Constituição. Então, queria aqui agradecer imensamente a sua presença, a sua contribuição, dizer que essa casa também está sempre aberta para você, né, para quando você precisar e quiser trazer o debate aqui, conte também com a gente. Ok, Eliane. Deixa eu dizer para você o seguinte, entrei semana retrasada com uma denúncia no Ministério Público Federal contra esse tal orçamento paralelo, essa emenda do relator, que está servindo como toma lá da cá. Então, esse é outro ponto que a gente tem que ficar de olho. Deputado que começar a receber emenda e prometer que vai votar contra o povo, nós vamos denunciar como algo de corrupção, porque o voto não é para ser negociado e vendido em troca de emenda. Então, estamos de olho nisso também, para evitar mais essa manobra que tem sido aí anunciada por representantes do governo. Então, estamos na luta. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, deputado Rogério Correia. Né, nós encerramos aqui mais um Diálogos ADUNB. Todas as segundas-feiras estamos aqui na TV Comunitária, trazendo temas que dialogam com a demanda da categoria de professores, mas também, né, com a demanda de diversas categorias que estão no enfrentamento contra esse governo, contra o desmonte do Estado e contra a retirada de direitos da população. Obrigada, Rogério. Mais uma vez, agradeço aqui e encerramos o nosso Diálogos ADUNB de hoje. Um abraço, gente. Boa noite.